Então você se inscreveu no Enem e achou que estava tudo certo agora. É só o começo. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar, fazendo um voo pela computação. É que o papo de hoje é sobre o computador mais rápido da América Latina, o Santos Dumont. Nosso convidado é pesquisador do laboratório responsável por essa máquina, Fábio Porto. Mas antes, aterriza aqui que é hora de matemática no Enem. Não é isso, professor Kleber Neto? Tranquilidade? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado. Geometria, qual é a maior dificuldade dos candidatos nesse assunto? A dificuldade encontrada pelos candidatos é na hora de visualizar, identificar coisas em formas geométricas, seja plana ou espacial, e calcular medidas também relativas a essas figuras, né? E o que o Enem espera do candidato quando ele trabalha esse conteúdo? Então, espera que o candidato consiga interpretar e identificar coisas no cotidiano, na realidade, né? E consiga agir sobre ela. Então, ele tem que calcular medidas de volume, de área, de perímetro. Ele tem que representar coisas no plano ou saber, a partir da representação, características dessas figuras. Então, é isso que se espera, basicamente, na prova do Enem. A questão que você trouxe trata especificamente de cálculo e de comparação de volume do paralelepípedo. Então, o que o candidato precisa saber sobre isso? Acho que a gente pode ir para ali para poder apresentar. Partiu? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um esqueminha para entender melhor? Exato. Primeiro, o que é um paralelepípedo, né? Ele é uma figura como essa aqui. O volume do paralelepípedo, vou botar assim, volume de P, é a multiplicação, o produto entre as dimensões, né? Entre comprimento, vamos chamar aqui de comprimento, mas isso, a ordem aqui também não importa muito. Se a gente girar, o que era comprimento vira o que eu vou chamar agora aqui de profundidade ou largura, tá? Largura. E aqui a altura, né? Então, a gente teria multiplicação entre essas três dimensões. Então, seria C vezes L vezes H, onde comprimento, largura e altura. Então, isso é o que ele precisa... É o que ele precisa para saber para essa questão que a gente vai ver daqui a pouco. O que a gente vai ver agora, professor, é a questão 142 do caderno azul do Enem de 2017. Um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar uma caixa de papelão, um objeto cúbico de 80 centímetros de aresta. Ou seja, é um paralelepípedo especial. Ele tem todas as arestas medindo a mesma coisa, o mesmo valor. Seria isso aqui, ó. Essa lateral seria aí. Essa dimensão aqui. Então, no caso, nesse problema, todas elas medem 80 centímetros. Então, Bacana. é um paralelepípedo com todas as arestas medindo o mesmo valor. E aí, o casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba, de modo que sobre o menor espaço livre em seu interior. Então, essa informação é muito importante. Ele não tem que só que caber dentro da caixa, tem que sobrar o menor espaço possível. Então, daí vem a necessidade de comparação, que antes a gente estava falando que ele precisava calcular. A partir daquela informação ali, ele também precisa comparar o volume do cubo com o volume que a caixa pode suportar. A caixa escolhida pelo casal deve ser a de número. O volume do nosso objeto cúbico, né, é o produto entre as dimensões. Como a gente tem um cubo, é 80 vezes 80 vezes 80, que era a medida da aresta, de todas as arestas, isso dando 512 mil centímetros cúbicos. Então, a gente vai comparar esse volume, né, do objeto cúbico com o de uma caixa. Primeiro, a caixa tem que ter mais do que isso de volume para poder comportá-lo. Sim. E aí a gente vai tentar comparar e verificar aquela que tem o menor espaço sobrando, ou seja, é a menor diferença do valor do volume da caixa com o volume do cubo. Então, observando e comparando as caixas, né, o candidato vai ter que fazer contas. Aqui a gente já simplificou colocando os resultados, mas isso vai demorar aí para cada continha, imagino, no máximo 1 minuto para o aluno fazer, depende da habilidade dele com a multiplicação. E aí a primeira caixa tem as medidas, né, as dimensões 86, 86, 86, é um cubo também. E isso dá 636.056 centímetros cúbicos, então comporta, e a gente vai verificar se ela é o melhor caso. A segunda caixa, reparem que eu não fiz a conta. E eu recomendo muito fortemente que o aluno não faça também, porque basta olhar para as dimensões e perceber que uma delas
é menor do que 80. Então não tem como esse objeto cúbico caber nessa caixa. Na terceira caixa, a gente tem 85 vezes 82 vezes 90, que dá 627.300. Já comparando com a primeira, percebe que a terceira caixa é melhor, né? Então já está ganhando em relação à caixa 1. Exato. A caixa 4, ela tem 82 por 95 por 82, dando 638.780 centímetros cúbicos. Tá maior do que a primeira, então tá ganhando a terceira. Vamos ver se a quinta também fica maior. É 80 vezes 95 vezes 85, que dá 646.000 centímetros cúbicos. A gente chega à conclusão que a resposta correta é a resposta C. Número 3, caixa Terceira 3. Caixa. Exato. Quase todas as questões do Enem têm os seus distratores. Sim, eu diria que todas têm, né? Às vezes é difícil da gente conseguir perceber qual é o distrator utilizado por quem elaborou aquela questão. Mas, em geral, reside no seguinte, reside no erro esperado do candidato naquela questão, naquela habilidade, né? Então, essa aqui, por exemplo, que é o cálculo de volume e comparação, os erros têm que ter a ver, têm que ter relação com o cálculo de volume. Então, tem que ser um erro conceitual, um erro de interpretação. Entendi. Então, bora olhar? Vamos. Opção por opção? Então, na letra A, que seria indicando a caixa 1, o que eu entendo como distrator utilizado, né, nessa questão é o fato dela ter sido a única cúbica. E aí é um erro de interpretação. Pode ser que o aluno tenha entendido que a caixa, que o objeto que é cúbico tem que caber numa caixa cúbica. Então, a única cúbica é essa, ele assinalaria essa com um erro de interpretação não tão conceitual. Na 2, que a gente não calculou, se a gente calculasse, ela seria a com o menor volume de todos. E ainda assim maior do que 512. Então, na nossa resolução, a gente já tirou um distrator possível, que seria pegar o menor valor que sairia aqui, e que é maior do que isso, com certeza, porém, não se atentaria para o fato de uma dimensão não poder comportar o objeto cúbico. Então, esse seria o segundo distrator. A terceira é a certa, então não existe distrator. A quarta aqui, muito provavelmente, é o fato de duas dimensões serem muito próximas de 80. As outras todas só tem uma muito próxima de 80. Essa aqui tem duas muito próximas de 80, então isso chama a atenção do aluno pensando o seguinte: existem duas dimensões que já estão bem próximas, isso vai fazer com que ela fique mais acomodada e sobre menos espaço. Mas vai sobrar menos espaço só na área da base. Duas dimensões, né? Não vai sobrar, vai sobrar mais em cima depois, né? Na quinta, o que eu imagino que tenha sido o distrator utilizado, que em geral é o mais difícil de se fazer, é o último distrator, não necessariamente na ordem, mas o último distrator, o quarto distrator é mais difícil da gente conseguir visualizar, porque não tem tantos erros, às vezes, comuns. Eu imagino que tenha sido o fato de ser a única que apresenta 80 como uma das dimensões. E para o candidato é muito importante saber que as alternativas elas têm um porquê de estar ali. Não é só um número parecido, não é só uma escolha arbitrária. Agora, professor, que outras grandezas o candidato precisa dominar? Na geometria, tem mais duas outras grandezas que são bastante difundidas e aparecem nas questões, que é o comprimento, que a gente verifica na hora de encontrar a medida de segmentos e calcular perímetro, por exemplo. E a outra é a área, né? A gente utiliza bastante essa grandeza, né? Mede muito essa grandeza quando vai verificar áreas de superfícies planas, né? Ou de figuras geométricas e tal. É necessário saber essas duas coisas. Então vamos lá, na sequência: comprimento, área e volume. Sim, são as grandezas que a gente tem na geometria aparecendo sempre. E essa é uma questão que não é importante só para o Enem, né? É importante para a vida. Com certeza. Quem nunca participou, por exemplo, de um procedimento como esse, de mudança de domicílio e que tem que fazer escolhas sobre a melhor caixa e tal. E essa questão está numa habilidade da matriz do Enem, né? Cada questão está enquadrada numa habilidade na área de matemática. Essa está na habilidade 14, que tem a ver com o candidato poder avaliar uma possível intervenção numa realidade, né, em que os conhecimentos geométricos estejam ali, na verdade, no cálculo de medidas. A habilidade está até ali, professor. Avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas. Mais ou menos aquilo que eu falei, não conseguiu decorar a habilidade, mas é bem próximo. Não, mas ficou show de bola, ficou muito fácil de se entender, professor.
E para quem tá afim de saber um pouco mais, qual o conselho? Eu aconselho a olhar os percursos educativos na página da TV Escola e verificar lá a parte de grandezas e medidas, né, relacionadas com a geometria. Acho que é bem importante para quem vai se preparar para o Enem. Show de bola, professor. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Volte sempre, Beleza, obrigado. Você sabia que o computador mais rápido da América Latina fica aqui no Brasil? O nome dele é Santos Dumont. Quem conta tudo sobre essa super máquina é o pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica, Fábio Porto, por gentileza. Tudo bem? Fábio? Beleza. Seja bem-vindo. Obrigado. Explica pra gente o que é um supercomputador. Supercomputador no passado, né, era uma coisa que hoje é o nosso notebook. Hoje é um computador que consegue modelar a natureza. Não sei se vocês perceberam como melhorou a previsão meteorológica. Sim, melhorou. É porque está rodando no supercomputador. Então, é uma máquina super potente, com dezenas de milhares de processadores, né? Aqueles que você tem no notebook. Sim. No teu notebook aí você tem 14, 8, 24. Então, é um computador que pode fazer muitos cálculos. É como se você pudesse somar ou subtrair trilhões de vezes em um segundo. Então, se você tem problemas que são muito grandes e que precisam de muito cálculo, que demorariam, sei lá, anos para serem computados, você agora pode fazer num tempo muito mais restrito, que torna certas coisas viáveis, né? Por exemplo, a meteorologia. Não adianta você ter o resultado daqui a um mês, se você quer amanhã. 2 anos. Se você quer amanhã, né? Então tem que ter em 24 horas resolver os problemas. O nosso supercomputador se chama Santos Dumont e está lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, certo? Mas o que ele faz? Hoje em dia, todo mundo sabe da crise que a gente teve da Zika, né, há poucos anos no Brasil, né? E tem institutos no Brasil que estão estudando vacinas, a Fiocruz, né? Então, eles tentam gerar uma proteína, calcular uma proteína que possa inibir o vírus. O que o supercomputador tem a ver com isso? Que para que você consiga projetar essa proteína, que é uma coisa assim, no espaço 3D, você tem que testar milhões de possíveis formas dela. Ela pode estar assim, pode estar assim, pode estar assim. Um pontinho diferente pode ter um impacto importantíssimo como vacina. Então, projetar uma coisa que colhe exatamente com a vírus, bactéria, qualquer coisa dessa, é um processo computacional, que é uma série de equações matemáticas que você vai resolver, cada uma modelando uma estrutura, uma forma da estrutura, e você tem que fazer isso. Aliás, é uma coisa interessante, falando com o pesquisador dessa área, né? Ele disse o seguinte: como é que eu fazia sem o Santos Dumont? Ele tinha que mandar um projeto para quem tinha supercomputador, então Estados Unidos, Suécia, Suíça. E aí o que o pessoal de lá dava? Dava um tempo para ele de computador. E com o tempo que ele tinha, ele ia levar 10 anos para resolver o problema. Caramba! E aí, com a chegada do Santos Dumont, ele falou que multiplicou por 10 o tempo disponível, e aí, com isso, reduz o quê? O tempo de gerar a vacina. Cada vez que você aumenta a capacidade, você aumenta a complexidade dos problemas que você resolve, diminuindo o tempo que leva para resolver. Zika é uma, né? Tem nanotecnologia. Os notebooks, né? Eles foram diminuindo. Antigamente a gente tinha máquina grande, foi diminuindo até o notebook, né? Mas agora a gente chegou num ponto da tecnologia que não dá para diminuir mais, porque os chips começam a gerar muito calor. Então tem gente fazendo simulação computacional para gerar material que sustente a energia gerada no processamento. Lá hoje a gente tem mais ou menos 70 projetos andando. Então tem ciência de materiais, tem astronomia, procurando coisas no céu, né? Pra você ter ideia, a gente tem bilhões de estrelas registrados em dados no supercomputador. Tem muita coisa na biologia, tem na física, na química, esportes, nem falei, mas a ciência do esporte é outro que está usando ciência do material, tem computação. Um outro exemplo interessante é o seguinte: imagina que um paciente, né, sofrendo de um aneurisma cerebral. O aneurisma cerebral é uma bolsazinha que se forma na veia ou artéria que pode explodir. Se ela romper, gera o transbordo de sangue no cérebro, consequências bastante graves. O que um médico hoje faz quando o paciente tem um aneurisma cerebral? Ele opera. Porque ele não sabe se vai romper ou não romper. Então, agora o supercomputador, através da modelização e da execução de simulação do sistema cardiovascular, permite você aumentar a pressão, até que eventualmente rompe. Aí você pode saber, pode conjecturar assim, será que vai chegar nessa pressão? Se não, esse paciente pode ficar sem a cirurgia. Então, a área de medicina é outra muito importante que se beneficia do supercomputador, né? Bom, eu soube que o supercomputador tem a ver com matriz.
que isso cai muito no Enem. Imagina que alguma coisa está acontecendo aqui. E eu quero descrever essa coisa que está acontecendo, né? Eu vou dizer, olha, essa coisa aqui está nesse eixo. Lembra lá do pessoal lá, né? Eixos de coordenadas, x, y, z. O que são essas coisas? São dimensões, né? São dimensões do problema que você está analisando. Então, cada vez mais, a gente descreve os dados a partir de várias dimensões. Pensa no atleta. Ele pode ser um cara muito forte, médio forte e pouco forte. Talvez o maratonista é mais esguio, né? Mais magro e alto e tal. Aí você pode botar no ponto de vista de resistência. Ele é corredor de distâncias curtas, médias e longas. Isso é uma outra dimensão. Você pode olhar em relação à idade dele. Então, cada característica dessa é uma dimensão. E o atleta é um ponto nessa matriz. Então, uma matriz lá que a gente aprende lá no Enem serve para quê? Para representar elementos que são multidimensionais, onde você quer olhar aquele problema sobre vários pontos de vista. O ponto de vista da velocidade, da força, da disciplina dele, se ele é maratonista, se ele é de corrida curta e média. Então, uma matriz é uma estrutura matemática que permite que você identifique para cada ponto, cada elemento numa dimensão. E aí, o que a matemática faz com isso? Faz operações na álgebra linear que levam a outras propriedades. É como você pegasse o seguinte, pegar esse mundo aqui, que tem esse ponto, e desse uma rotação nele aqui. Eu fiz uma transformação, não fiz? Sim. O mundo está aqui, agora o lente está lá. Vai lá, vamos mudar. Pronto. Fiz uma transformação. Sim. Isso é uma operação matemática. Quais são as operações que a gente faz sobre esse mundo aqui multidimensional? Operações sobre matrizes. Então, quando a gente aprende as transformações aplicadas sobre estruturas multidimensionais, a gente está simulando o mundo, de certa forma. Vocês já ouviram falar da inteligência artificial? Sim. Então, a inteligência artificial é a capacidade da máquina pensar, né? Então, a máquina vai saber o que ela faz, tomar uma decisão, né? Então, é sempre assim. Ela tem uma coisa que descreve como a gente está aqui. Isso é uma matriz. Descreve onde você está, onde eu estou, onde aquele globo está, onde aquela cadeira está e o que está acontecendo. Tem um ventinho aqui batendo aqui por cima. Agora vai para lá agora. Vamos lá. Vai lá. Agora isso aqui é uma outra matriz. Mudou daquela outra. Mas isso são as mudanças do mundo. Quero ensinar o computador a pensar. Ele não está pensando, ele está aprendendo. O que acontece dentro do estúdio? Olha, eles vão mexendo um pouquinho. Uma matriz. Descreve isso aqui. Mexe mais um pouquinho. Outra matriz. Descreveu isso aqui. E tudo. Escreve tudo. Escreve tudo. A gente está falando só isso aqui. É porque o resto está parado, mas podia estar se mexendo, né? Sim. Você anda na cidade, né? Não está todo mundo Mexendo. mexendo? Tudo mais. Cada instantezinho daquele pode ser uma fotografia, representada por uma matriz. Bom, Bacana. E aí o que você faz com isso? Você pega todas essas matrizes e cria um modelo que reproduz aquilo que você foi fotografando. O que você tem aí? Como se fosse um filme, não é? Sim. Agora, suponha que você tenha feito isso para tudo que existe no mundo o tempo todo. O que ela aprendeu? O mundo. É tudo. Tudo. E é por isso que a gente diz que as matrizes e a álgebra linear é a matemática do século XXI, porque o objetivo é reproduzir tudo o que acontece no mundo no computador. Isso é feito como? Com matrizes. O computador deve ser pequenininho. Imagina, né? daqui a 50 anos vai ser. Hoje o que a gente tem, aquilo vai estar dentro do computadorzinho daquele ali. Tem uma lista dos 500 maiores computadores do mundo. A gente já teve lá. Os países todos estão querendo ter o maior. Não quer ter o melhor sei lá, nadador? O melhor jogador de futebol? Tem gente querendo ter o melhor computador para desenvolver ciência, para responder, criar vacina mais rápido, prever meteorologia melhor, tudo isso. O nosso hoje são 2 containers. Isso dá 20 mil processadores no total, né? 20 mil processadores. Não é muito, não. Quantos processadores você acha que tem o maior computador do mundo, que é chinês? 600 mil. Errou, não! 1 milhão. Errou, não! 2 milhões. Errou, não! 17 milhões. Caramba, quantos maracanã. Então, é como cada pessoa, 17 milhões dessas pessoas, estivessem pensando juntas, ao mesmo tempo. Para resolver o mesmo problema. Para resolver o meu problema. Dá para fazer muita coisa, não dá? Dá para fazer muito. Isso é legal, por quê? Porque isso é um negócio... Quer ver? Processar computador é assim, ó. Imagina que eu tenho que resolver um problema que tem 4 lápis. Tenho que processar esses 4 lápis. O que eu vou fazer? Se eu fizer sozinho, eu vou pegar um, resolvo, pego o outro, resolvo, pego o outro, resolvo. Mas o que eu posso fazer se tiver você para me ajudar?
Pô, toma 2 aí. No caso do Santos Dumont, a gente tem 18 mil. O grande problema desses supercomputadores é que você tem muito processador para dividir o trabalho, mas você tem que coordenar esse negócio. E, às vezes, é tanta coisa para coordenar que o tempo para coordenar é quase maior do que o tempo para processar. E aí você não consegue... Você vai crescendo o número de processadores, mas não reduz o tempo. Então... Isso é uma barreira. O que entra nessa história? Os engenheiros de computação, engenheiros de software, que vão tentar melhorar, e os matemáticos, para melhorar a forma de resolver o problema. Para otimizar, né, esse processo. Para otimizar esse processo. E isso é interessante pelo seguinte, o cara, matemática do Enem, para que serve aqui? Para que a gente estuda matemática, né? Para resolver problema. Exato. Agora, de que forma? A gente pega uma coisa que é do mundo real, né? Você quer o quê? Você quer projetar a pirâmide do Egito. Qual o ângulo que eu tenho que ter ali? Então, o ângulo é um modelo daquele problema. O cara sintetizou lá o problema da pirâmide como um problema de trigonometria. Não foi o assunto, né, do outro dia da tua entrevista? Eu vi o programa? Então, o que é aquilo ali? É um modelo, né? E quanto maior fica, mais complexo o problema fica. Professor Fábio, para quem quer saber um pouco mais sobre supercomputadores, onde ele busca informação? Primeiro lá no LNCC, pode buscar, né? sdumont.lncc.br. Tem mais de 70 projetos para você ver e o que tem de coisa legal. A gente não está sozinho, não. Tem um que chama o Lobo Carneiro, que é aqui do FRJ recente também, que é um outro super importante. Tem um grande no Senai Sematec, que ajuda a indústria lá em Salvador. E aí você vai procurando. Mas você tem que procurar também sobre outras coisas, né? Sobre programação de supercomputador. Todo esse contexto. Porque não é só a máquina. Isso é importante entender, né? Não só a máquina. É que nem aquela máquina, aquele notebook ali. Se a gente deixar ali sozinho, não faz nada. Exato. Alguém tem que programar, né? Desenvolver programas, né? Para que executem de forma eficiente nesse supercomputador. Agora, professor, só entre a gente aqui, não pode emprestar pra gente resolver a prova do Enem, não? Tô querendo usar esse supercomputador pra resolver a prova. Mas ele nunca vai ser inteligente que nem você. Que isso! Não vai. Que isso, professor. Agora, sim, muito obrigado, Valeu. de verdade, mesmo pelo bate-papo. A gente tem muita coisa pra falar. Se for ficar aqui, a gente vai ficar... Vai ficar o dia inteiro. Mas quando quiser, chama que a gente volta. Aí... Show de bola. Ó, eu chamo, hein? Valeu, gente. E é isso aí, galera. A tecnologia ajuda. Mas para aproveitar ao máximo o que ela tem a oferecer, não tem outro caminho. É estudo, estudo e mais estudo. Até mais! O papo é sobre o computador mais rápido da América Latina.